negócio dos sonhos de hoje é do Neylor Brito. Ele atuava como representante de empresa da construção civil e percebeu que poderia investir na área de acabamento, oferecendo produtos de alta qualidade aos clientes. Se uniu a um grupo de sócios e assim surgiu a Obra Fácil, uma empresa que oferece rapidez e eficiência para todas as etapas de uma construção. Conheça! Meu nome é Neylor Sebastião de Brito, 57 anos, nasci em Minas, na cidade chamada Frutal. Minha formação é administração de empresas com especialização em recursos humanos, marketing e gestão estratégica. Nós somos uma empresa voltada para o segmento de acabamento de materiais de construção, com marcas líderes, né? Nesse momento a gente tem lojas na região metropolitana de São Paulo e algumas espalhadas pelo interior. A Obra Fácil surgiu, né, de uma empresa chamada Fogões Shop, que é uma empresa de materiais de construção, multimarcas, né, material de construção em geral. Há 20 anos atrás, o Wagner, que é um dos fundadores da Fogões Shop, quis criar uma empresa voltada para acabamentos de alto padrão. Nessa época eu era executivo do principal fornecedor que atendia a Fogões Shop. E aí a gente conversando sobre um ponto que tinha aqui na Rua dos Pinheiros, ele decidiu montar essa loja de acabamentos e o nome que surgiu foi Obra Fácil. Por que Obra Fácil? Porque realmente essa era a visão, né, de facilitar o consumidor final e os profissionais, né? Existia uma ideia de trabalhar com os profissionais especificadores, arquitetos, decoradores, e o nome Obra Fácil surgiu daí, né, de auxiliá-los, de facilitá-los num momento complicado da obra, que é esse momento do acabamento. Então, há 20 anos surgiu a Obra Fácil e, simultaneamente, surgiu o nosso e-commerce, né? O nosso site para venda de material de acabamentos, que era uma novidade naquela época no mercado. E então, praticamente começou junto a loja da Rua dos Pinheiros, Obra Fácil, junto com o nosso site. Na verdade, a família Pessina, né? Os fundadores são a família Pessina, o pai do Wagner, do Rodrigo e do Alessandro é o sócio fundador juntamente com a mãe deles, a dona Beth, né? Então, o seu Zé Carlos, junto com a dona Elizabeth, fundaram a Fogões Shopping lá atrás. Aí os filhos assumiram o negócio, né? O Wagner, o Alessandro e o Rodrigo assumiram o negócio. E aí a gente entra no momento em que sentiram a necessidade de expansão do negócio Obra Fácil. Já era um negócio que estava se tornando grande, uma boa loja na Rua dos Pinheiros, e o e-commerce vinha crescendo. Então, a partir daí, eu, o Camilo e o Rodrigo, que éramos executivos de empresas do segmento, a gente vem para a Obra Fácil justamente para possibilitar essa expansão. De que forma? Trazendo conhecimento, trazendo braço mesmo, né, que precisava de gente para trabalhar, trazendo recursos, né, e a partir daí a gente começa a definir um plano de expansão bem agressivo, né? Você vê que há 20 anos atrás a gente era uma única loja, de 2016 para cá a gente abriu mais 9 lojas, então hoje nós somos 10 lojas. E foi isso que a gente trouxe, né? Essa possibilidade de ajudar os sócios fundadores a expandir o negócio. A Obra Fácil representa para mim uma liberdade, na verdade, assim, um sonho antigo, né? Acho que não só para mim, mas talvez para os sócios que eram executivos, né? De grandes empresas que já estavam aí há muito tempo no meio corporativo. E todo mundo que está no meio corporativo, que é executivo de empresa, pensa em algum momento ou em parar ou em ter o seu próprio negócio. Esse foi, para mim, vou falar pessoalmente, para mim foi a realização de um sonho de ter o meu negócio. Seria muito mais complicado eu começar sozinho um negócio meu. Foi mais confortável, desafiador também, mas mais confortável entrar num negócio que já existia, num negócio de sucesso e dar continuidade a isso. Nunca sonhei em empreender quando eu era executivo de empresa, mas conforme você atende clientes, né, você começa a perceber que boa parte dos seus clientes, ou a grande maioria dos seus clientes, começaram pequeno, acreditando num negócio e invariavelmente cresceram, apostando ou no mercado, ou na força de trabalho deles, ou no conhecimento deles. Isso te motiva a ter um negócio seu, você passa a se motivar a ter um negócio seu, porque você vê muita gente que começou pequeno,
crescendo, né? E você fala assim, pô, e o meu conhecimento de mercado, tudo que eu aprendi, a minha formação, eu posso aplicar num negócio que é meu. Então, acho que vem daí essa motivação. Você atendendo vários formatos de clientes, vários formatos de loja, boutique, materiais de construção, home center, acaba te induzindo, né? Ou criando em você uma vontade de ter o seu próprio negócio. Eu fiz alguns cursos, acho que faz muita diferença, desde a minha formação básica lá de administração de empresas, né? Mas na época, como eu estava em recursos humanos na empresa que eu trabalhava, eu fiz uma especialização na área de gestão de recursos humanos. Acho que boa parte do que eu aprendi nesse curso eu aplico até hoje, uma vez que gestão de pessoas é algo que está mais comigo na empresa. Depois disso, eu fiz um MBA em marketing, que me ajuda até hoje, né? Assim, os fundamentos do marketing você aplica todos na sua empresa, não tenha dúvida disso. E assim, acho que o que mais me ajudou foi um de gestão estratégica, que te dá uma noção muito forte da parte financeira, te reforça a parte de marketing, te reforça a parte de gestão de pessoas e te dá uma visão baseada em cases de outras empresas, né? Então eu fiz um curso no IESE, que me deu uma visão estratégica, uma visão de negócio, uma visão de como conduzir um negócio muito importante. Isso me ajudou muito no negócio hoje. Um plano de negócio é você enxergar para onde vai sua empresa daqui 5, daqui 10 anos ou no próximo ano, né? A gente sentou, fez um planejamento, por exemplo, de expansão. Para onde nossas lojas vão, que tamanho de loja a gente quer ter, em quais praças a gente quer estar, que tamanho vai ter essa loja, e o que a gente precisa se estruturar, né? Porque não basta você falar assim, eu vou ter 10 lojas. Você precisa estruturar um CD novo, um centro de distribuição novo, você precisa pensar em pessoas, que é um complicador, né? Você tem que formar pessoas, buscar pessoas, formar um time para te suportar, por exemplo, num plano de expansão. Eu acho que isso é uma visão estratégica, você pensar em como você quer estar lá na frente, mas principalmente no que você precisa fazer para estar no patamar que você quer lá na frente. Eu acho que dificilmente, se ele começou com um comércio pequenininho e foi crescendo a partir desse comércio e não se preparou para isso, não buscou uma formação, não procurou aprender, não procurou ver novas experiências, não procurou olhar como o mercado se comporta, eu acho difícil ele fazer sozinho, né? Existem bons consultores para fazer isso, para te ajudar nisso, e eu acho importante, se ele não se sente seguro e se ele não tem essa visão estratégica, contratar uma consultoria. Eu acho que as duas coisas são verdades. Você pode se preparar para fazer isso ou você pode buscar ajuda para fazer isso. Realmente, pesquisa de mercado é um negócio ainda que custa, né? Custa dinheiro e não necessariamente traz o retorno que você precisa, porque às vezes ela não é tão focada no que você quer, na jornada do seu consumidor, na jornada do cliente que entra na tua loja. Eu acho que a melhor forma de você fazer isso é você prestar muita atenção na jornada do seu consumidor. Quer seja do profissional especificador, de um arquiteto, de um design de interiores, de um decorador, quer seja do consumidor final. Então, acho que as empresas hoje, ao invés de contratar uma empresa para fazer pesquisa de mercado, elas estão muito focadas nisso, em entender essa jornada do consumidor desde o início, quais são as dores, quais são os sonhos, quais são as vontades, quais são os poderes de compra, qual é o valor percebido no negócio que você está comercializando, o que realmente ela dá valor quando ela entra dentro de uma loja ou quando ela entra dentro do seu site para comprar alguma coisa. Então, entender essa jornada é muito importante. Nós temos um programa de relacionamento bem consistente, que trabalha assim, uma gama importantíssima de profissionais especificadores. Esse programa de relacionamento nos traz muitos indícios e muitas informações do que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir. E até o próprio relacionamento, né? A gente procura ter uma equipe de vendas bem especializada para ela entender essas dores do consumidor, para que a gente possa dar um retorno e internalizar isso para a empresa, para que a gente possa tomar algumas ações que devolva para o cliente o padrão de atendimento que realmente ele quer ter. Então, acho que a observação
é muito importante, né? Naquela época, há mais de 20 anos atrás, não existia esse negócio de rede social, né? O máximo que a gente tinha era uma troca de e-mails e de SMS, e o Twitter talvez, né? Naquela época acho que começou com o Twitter. Não dá para viver hoje no mundo que a gente vive, com o público que a gente trabalha, sem estar engajado em redes sociais. Então, a gente tem uma área de marketing voltada para isso, a gente tem assessoria de imprensa voltada para isso, nós temos sócios que são ligados nessa questão de redes sociais. Então, a gente está praticamente em todos os veículos e a gente trabalha conteúdo para realmente a gente ter uma presença que vale a pena alguém olhar. Porque também não basta estar em rede social, você tem que gerar conteúdo. Acho que esse é o maior desafio, gerar conteúdos para redes sociais. Então, quando você faz, por exemplo, uma festa, um evento que você traz profissionais, eu não estou fazendo uma festa pelo simples fato da festa. Eu estou gerando conteúdo para as minhas redes sociais. Hoje a gente percebe claramente que, além de profissionais especificadores, além de consumidores, todo mundo quer estar nas redes sociais, quer de alguma forma aparecer, mas também olha muito quem está aparecendo, né? Então, a hora que a pessoa entra numa Obra Fácil e vê o número de seguidores que nós temos, ela fala assim, opa, essa é uma empresa importante. Então, isso passou a ser importante em qualquer segmento, não é só no nosso segmento ou só para o nosso negócio. Não tem jeito de estar fora de redes sociais. O tamanho mostra muita relevância, mostra credibilidade, mostra o que nós temos dentro da loja que às vezes as pessoas não estão vendo, mostra ações que a gente faz, mostra os eventos que a gente faz, mostra as promoções que a gente faz. Ou seja, você consegue levar para um público muito maior do que aquele que frequenta as suas lojas do que está acontecendo dentro da tua empresa. Eu acho que o fato de nós sermos em 6 sócios ajuda muito nisso, porque cada um tem uma competência, cada um tem uma visão. A hora que a gente senta para conversar, um segura o outro, um empurra o outro, e eu acho que a hora que as ideias se consolidam, esse medo acaba fugindo um pouco, né? Ele acaba deixando de existir. Eu tinha um chefe que falava que até elefante nasce pequeno. E é exatamente assim que a Obra Fácil nasceu, né? A Fogões Shopping nasceu uma empresa pequena, uma única portinha na Rua dos Pinheiros. Essa empresa cresceu, a Fogões Shopping, porque os fundadores são muito ousados, são pessoas corajosas, né? Sempre acreditaram muito no negócio, não tiveram medo de acreditar no negócio, então sempre investiram no próprio negócio. A partir daí nasce a Obra Fácil, que vem com o mesmo DNA. E então esse aporte, né, esse capital inicial, ele começou pequeno e ele foi crescendo conforme as empresas foram crescendo. Quando vem os sócios de fora, aí sim existe um aporte na empresa para que você também faça parte do negócio, né? Essa ilusão de trabalhar menos eu nunca tive, porque é aquilo que eu te falei. Como eu acompanhei, eu tinha muitos clientes desse segmento de materiais de construção e acabamento, eu sempre vi o quanto eles trabalhavam, né? E eu também vi que os que não trabalhavam não tiveram futuro. Essa história de vou passar o fim de semana passeando de barco não existe para quem é comerciante, né? Para quem é do nosso segmento. Então todo sábado a gente está nas lojas e tal, então eu não tive essa ilusão, pelo contrário. Eu trabalho mais hoje do que quando eu era executivo de empresa. A diferença é que eu trabalho para mim, né? E a diferença é que eu posso aplicar o que eu realmente acredito no meu próprio negócio. Quem trabalha com público, quem trabalha no comércio, uma coisa que ele nunca pode fazer é subestimar o seu cliente, né? Não acreditar que o seu cliente é uma pessoa inteligente, que ele está pesquisando, que ele está olhando para a tua empresa, que ele está valorizando o atendimento que você dá para ele.
Se você subestimar quem você está atendendo, eu acho que aí é o começo do fim. Eu acho que você não pode nunca subestimar o seu cliente. Pelo contrário, você tem que cada vez mais procurar entender ele, aquilo que eu falei da jornada do consumidor, procurar entender exatamente o que ele quer quando ele busca a sua empresa. E mais do que dar o que ele quer, é encantar, é dar acima do que ele quer, dar mais do que ele está buscando. Treinar equipes não é importante, é fundamental, né? Não dá para você ter uma empresa de sucesso sem ter uma equipe que conheça realmente o que ela está fazendo, que conheça os produtos que ela está vendendo, que ela entenda quais são as dúvidas do cliente quando ele entra na loja e, mais do que entender quais são essas dúvidas, procurar ajudar. Hoje, quando uma pessoa parte para uma obra ou para uma reforma, mesmo os profissionais especificadores, existem dúvidas, né? E o nosso profissional tem que estar ali para solucionar, para resolver, para ajudar, para que a gente tenha o que a gente chama de frictionless, que é assim, menor atrito possível com quem entra na nossa loja. Então, por isso que o nome é Obra Fácil, porque a gente está ali para resolver. Hoje, nós temos um centro de distribuição que recebe todos os nossos produtos, né, dos nossos fornecedores, e esse centro de distribuição faz duas coisas. Ele faz a entrega direta para o consumidor, né? A loja gera o pedido, passa para esse centro de distribuição e essa entrega é feita de forma direta. Nosso prazo máximo aí, salvo algumas exceções de distância ou de agendamento, é de 2 a 3 dias. É um prazo bem razoável, né, assim, para o nosso segmento. É um prazo que chama atenção. E a outra parte desse trabalho do centro de distribuição é atender o estoque local das nossas lojas. Então nós temos também um estoque mínimo nas lojas e ele faz essa distribuição preenchendo esse estoque mínimo nas lojas. A Obra Fácil sempre teve uma característica de desenvolver parcerias fortes. O que eu chamo de parcerias fortes? Nós não somos uma empresa multimarcas, a gente escolhe marcas líderes no mercado, né? Por exemplo, a gente trabalha com a Deca, Ceusa, Portinari, Duraflor, Tramontina, Crismoi. A gente escolheu essas marcas. Claro que tudo começou num relacionamento lá atrás entre a Deca e a Fogões Shop, que depois veio para a Obra Fácil, mas a gente não é muito de diversificar fornecedores. A gente trabalha muito forte esse relacionamento e a gente colheu frutos disso, né? Assim, quando você é fiel a uma marca, você acaba colhendo frutos disso e a gente hoje é reconhecido como especialista na venda desses produtos ou os maiores fornecedores do Brasil nesses produtos que eu te falei, nessas marcas líderes. Eu acho que uma decisão que nós tomamos lá atrás, que hoje é um negócio super comum, foi a implantação do e-commerce, né, do nosso site, porque isso não existia no nosso segmento. Aí o Rodrigo Pessina, que é um dos fundadores, ele já veio com essa ideia, porque ele veio de um segmento de entretenimento, que isso é muito importante, né? Então essa veia, tanto do e-commerce como das redes sociais, ele trouxe num momento em que ninguém olhava para isso. Então acho que isso foi fundamental no crescimento da Obra Fácil, né? Alavancou a Obra Fácil de uma forma que, se a gente não tivesse essa veia, a gente não teria conseguido. Arrependimentos? Eu acho que assim, tem alguns pequenos arrependimentos que a gente tem de decisões tomadas no dia a dia, mas nada que viesse a interferir na evolução ou no crescimento da empresa. Continua a pleno vapor o nosso programa de expansão, de abrir novas lojas. Nesse momento a gente está no estado de São Paulo por uma questão tributária, que a hora que a gente desenrolar esse nó, a gente também pode partir para novas praças fora de São Paulo. Essa é uma vontade nossa, algumas estão mapeadas. A gente tem vontade de sair do estado de São Paulo porque a gente sabe que tem um mercado pujante aí fora, né? Alavancado pelo agronegócio ou por regiões industrializadas. Tem muito potencial aí fora e muitos deles não têm uma loja no perfil da nossa. Então a gente enxerga oportunidades aí. Fora isso, essa parte de engajamento, de programa de relacionamento, de cada vez mais você ter o profissional junto com você, de várias formas, algumas delas logo o público vai saber, mas a gente tem um olhar muito
focado nisso, que é ter esse público junto da gente. Esse medo do crescer, eu acho que todo mundo tem, né? O que você precisa, quando você percebe que está crescendo, é traçar um programa de estruturação, né? Eu acho que o fato de nós sermos em 6 sócios ajuda muito nisso, porque cada um tem uma competência, cada um tem uma visão. A hora que a gente senta para conversar, um segura o outro, um empurra o outro, e eu acho que a hora que as ideias se consolidam, esse medo acaba fugindo um pouco, né? Ele acaba deixando de existir. Mas é claro que toda vez que você pensa em crescer, existe dúvidas. Eu não diria que é medo, mas existe dúvidas, né? E a gente passou por momentos complicados, tipo na pandemia, a gente estava em pleno processo de expansão, quando vem uma pandemia que ninguém espera. Então você fala, pô, tá vendo que coisas imponderáveis podem acontecer que podem afetar diretamente o nosso negócio. Então tem que ter muito pé no chão, não pode gastar mais dinheiro do que realmente você pode, né? Assim, tem que cuidar muito do capital de giro, cuidar muito do capital que você vai investir, para que você, num momento de crise, ou num momento de baixa de mercado, ou num momento imponderável como foi a pandemia, para que você tenha capacidade de se manter vivo. Nós passamos por momentos piores, mas também passamos por momentos melhores, né? Nós tivemos aí o boom da construção civil, de reformas e tudo, que foi um ano que todo mundo cresceu, né? Não teve esse que não conseguiu crescer, porque todo mundo partiu para reformar, todo mundo estava em casa, ou ampliar, ou construir um sítio, ou construir uma casa na praia, ou reformar a casa da praia. Então foi um ano muito produtivo para a gente, né? Que todo mundo cresceu, e depois disso vem uma certa ressaca, que aí o dinheiro que estava direcionado para a reforma passa a ser direcionado para um carro novo, para uma viagem que estava programada e não aconteceu. Então a gente começou a dividir esse dinheiro com outros segmentos. Então o mercado, lógico que cai um pouco. Não diria que a gente chegou a entrar numa crise no segmento de materiais de construção, mas hoje você tem que ter mais o pé no chão. Os negócios estão mais difíceis, você tem que ir mais atrás do seu cliente. Tem que trazer mais o cliente para dentro das suas lojas, trazer mais o cliente para dentro do seu site. A venda está mais complicada, diria que é isso. Por outro lado, as redes sociais, né, te dão uma facilidade de você gerar no cliente uma vontade de, por exemplo, fazer uma reforma na sua casa. Isso te ajuda muito. Você mostra lá um banheiro diferenciado, uma área gourmet diferenciada, você gera nele uma vontade que talvez ele não tivesse. A nossa loja não tem uma característica de grande fluxo, né? Ela não é um home center, ela não é uma loja de material de construção. O fluxo é baixo e o ticket médio é alto. Então, normalmente é uma venda assistida por um arquiteto que vai com o consumidor, às vezes vai a família toda para escolher. É uma venda que demora, né? Um atendimento pode demorar horas, pode demorar um dia todo. Eu não tenho lojas com esse fluxo, tipo uma loja de home center, por exemplo, mas eu tenho um ticket médio alto, né? Então eu consigo dar um atendimento diferenciado justamente por eu não ter esse fluxo muito constante. A gente procura trabalhar com valores acessíveis, né? Porque esse é um dos pilares da nossa empresa. A gente tem alguns pilares, né? Pronto atendimento é um deles, por isso a gente trabalha com estoque. Você falou de qualidade de atendimento é outro, então treinamento, ter pessoas que tenham capacidade de medir dúvidas do cliente, de tirar as dúvidas, de ajudar no projeto. Preços competitivos é um outro pilar, marcas líderes, né, é um outro pilar. Então assim, claro que você não pode excluir nunca que você seja competitivo em termos de preço, respeitando as segmentações de mercado. Tem o cliente para o luxo, tem o cliente para um produto mais competitivo, então você tem que olhar para o cliente que entra na tua loja. Até porque eu tenho lojas nos mais diversos bairros, né? Eu tenho loja num bairro que é classe A, como eu tenho lojas num bairro que é classe C. Eu tenho que olhar para esse público e trabalhar meu portfólio de acordo com quem entra na minha loja. Eu indico empreender. Se você tiver recursos para fazer sozinho, ótimo. Muito pé no chão, muito estudo, muita preparação para isso, se você for fazer sozinho. Se você for fazer num grupo, como é o que a gente é,
Primeiro, se una a pessoas que têm os mesmos valores que você tem. Segundo, se una às pessoas que tenham vontade de trabalhar e crescer, né? E terceiro, se una a pessoas que olhem para o futuro da empresa da mesma forma que você olha.